E bora para análise de mais uma coleção do PNLD 2024, anos finais. É isso aí, pessoas, vamos analisar a obra da Carrochinha Editora Geografia. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Olha só, estamos aqui no site da editora Carrochinha com a coleção Geografia Caleidoscópio. Eu vou deixar o link para o site na descrição para vocês. E essa obra da Nara Hagiotti pode ser uma obra que vai, olha, te pescar, tá? Eu vou dar uma olhada aqui com vocês, eu já dei uma olhada na obra e tal, mas a gente vai olhar naquela nossa análise livro por livro, capítulo por capítulo, beleza? Então, vamos começar então pelo gostei. Clica no like, ajuda aqui o canal, pessoal. Preciso da ajuda de vocês para que esses vídeos possam atingir mais e mais profissionais da área. Lembrando que essa escolha, ela é uma escolha que impacta bastante na nossa vida. São 4 anos com essas obras, então todo mundo tem que conhecer. Então faz isso aí, pessoal. Clica no like, se inscreve no canal para não perder nada do que acontece no mundo da educação. Eu estou trazendo vídeos semanais aqui para vocês. Eu tento fazer sempre 2 vídeos. Às vezes, por algum motivo, dentro de sala de aula, eu não consigo. Como você sabe, eu sou professor de sala de aula. Estou com 30 horas em sala de aula e mais 20 horas na secretaria, o que é bastante coisa. Todos vocês sabem como é difícil trabalhar dentro de uma escola, como é puxado. A gente tem muito de carga para fazer, mas eu tento trazer 2 vídeos por semana aqui para vocês. Então compartilha esse vídeo para que chegue a mais profissionais da educação. Me ajuda aí, pessoal, que eu vou continuar te ajudando. Estão sabendo que as mudanças que estão para acontecer no novo ensino médio? Então, tem vídeo aqui no canal. Eu já fiz um vídeo falando sobre a proposta. Fiz um vídeo também falando sobre como o Enem vai ou deverá mudar, se ele vai mudar em 23, 24 e 25. Então, pessoal, vai ficar tudo aqui em cima no card, vai aqui em cima no card e também na descrição para vocês. Show? Então vamos conhecer essa obra. Então, pessoal, obra Caleidoscópio Geografia da editora Carrochinha. Como todas as obras, ela tem 4 volumes, uma para cada ano, então a divisão é essa. Nós vamos aqui ver como é que a editora nos apresenta a obra. Primeiro aqui ela fala sobre um jeito diferente de pensar e aprender geografia e tem um vídeo que é da própria autora. Então eu recomendo vocês assistirem. O vídeo é curtinho e é bem interessante ver o ponto de vista dela ao escrever a obra. A gente sabe que as obras elas seguem um padrão determinado pelo MEC, tá? Então as editoras não têm muita liberdade para determinar o que vai ser colocado ali, porque veio o padrão do MEC, porém, como isso é organizado, então é de cada editora e principalmente de cada autor, por isso que tem editores que tem 2 ou 3 obras, e eu fiz vídeo de várias obras aqui, vou deixar a playlist para vocês também, tá? Então vamos lá, 6º, 7º, 8º e 9º ano, vamos começar dando uma olhada aqui embaixo, antes de entrar no livro propriamente dito, porque nós temos aqui os destaques, tá? Então, olha só, aqui a gente tem como está organizado de forma geral a publicação, aqui está o projeto gráfico editorial, então fala para vocês como faz isso. As atividades dinâmicas e atraentes, que eles dizem ser dinâmicas e atraentes, a gente vai ver junto. Temos aqui sobre diferentes produções e infográficos. Infográficos é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar na área de humanas. Existem áreas onde temos a valorização da ciência, foco no desenvolvimento socioemocional dos estudantes, lembrando que a gente tem que trabalhar a questão socioemocional, os temas transversais, e tem vídeo de tudo isso aqui no canal, tá? O livro digital interativo do estudante, e voltamos para a organização geral. Esse livro digital interativo eu ainda vou trazer aqui para vocês um foco maior nele. Não estou trabalhando com isso agora diretamente, estou vendo mais essa parte do livro físico, mas depois a gente vai trabalhar com essa parte do interativo. E aqui estaria a obra como ela é apresentada para o professor, né? Lembrando que tem esse formato em U, que também é uma determinação do MEC, aonde nós temos as dicas para nós, professores, podermos utilizar melhor esses livros. E aqui daí tem algumas interatividades que a obra oferece, tá? Então, olha só, 6º ano, olha que interessante, eu posso clicar aqui, ele já vai me mostrar alguma coisa. Júpiter mostra a rotação, translação, né? Interessante, vamos ver aqui para frente. Tem aqui um áudio, não vou clicar agora, você pode clicar, né? Tem mais, ó. Unidade 2 do 7º ano, você pode encontrar um podcast que trata das mulheres na política. Olha que interessante, eles trazem então essas ferramentas digitais no livro digital, tá, pessoal? Não no livro físico. O livro físico não tem como ter isso aqui, mas no digital vai ter essa parte. Vamos dar uma olhada no livro do 6º ano, então, aqui, ó. Nós temos como visualizar ou baixar o PDF. Em todos os meus vídeos eu digo a mesma coisa. Baixem os PDFs, baixem. Por quê? Porque depois que as obras forem escolhidas
e o governo determinar qual vai para onde, elas não podem mais ser baixadas porque elas pertencem então ao governo. E aí você vai ter que ir lá no site do MEC, que é uma enrolação para conseguir pegar isso. Então baixa a obra que você já pode ter ela disponível para você. Ah, eu quero essa obra aqui da Caleidoscópio, Geografia, mas a minha escola escolheu outra obra de outra editora. Baixa a obra, tenha ela com você e você pode vir sempre buscar aqui as atividades. O código da coleção é esse aqui, que a direção vai passar, inclusive saiu agora o calendário de como é que vai funcionar. Eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês como fazer para fazer a escolha propriamente dita. Mas essa é mais para a direção. Os professores vão encaminhar isso aqui para o supervisor, para o coordenador pedagógico e ele vai encaminhar para a direção. Vamos dar uma olhada no livro do sexto ano. Visualizar. E ele abre nesse formato, que é bem interessante da gente visualizar aqui enquanto estamos no computador. Vamos lá, vamos para frente aqui. Carta ao professor. Então tem uma introdução, todos os livros trazem isso. E aqui ele tem o sumário da parte inicial. Vamos lá de novo. Todos os 4 livros têm a parte inicial praticamente igual. Pode ser que mude ali alguma coisa relacionada a especificidades do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, mas a parte inicial ela é sempre igual e aí vai diferenciar na parte do aluno. Então ele está dividido aqui em capítulos, você consegue ver exatamente para onde você vai. Então como vocês podem ver, as páginas desta primeira parte estão em algarismos romanos, porque a parte do estudante ele está em algarismos arábicos, Então, olha só, aqui tem tudo que você precisa com algumas ideias e dicas. A gente vai passar naquele nosso formato, para ver se tem alguma coisa que salta aos olhos. Isso que o professor tem que ler, tem que se apoderar disso aqui, pessoal. Se vocês não se apoderarem disso aqui, não adianta nada existir. Eu fico sempre chateado com vários colegas que vão direto pro conteúdo, querem ver conteúdo pro aluno. Mas, gente, a gente tem que estar sempre se qualificando, e aqui tem muita coisa boa para qualificar. Não só nessa obra, tá? Essa obra, eu dei uma olhada nessa aqui em específico, e gostei bastante do que tá aqui, mas as outras obras também tem. Então, se apropriem disso para entender como essas obras trazem esses conteúdos, porque tá mudando, a BNCC mudou muita coisa. Os referenciais curriculares dos estados e dos municípios mudaram muita coisa com relação ao que era feito ali no início dos anos 2000, 2010, tá? Então, aqui nós temos o ensino da geografia, falando um pouco sobre isso, principalmente você que é professor iniciante, isso aqui vai te ajudar. Muitas vezes a gente não aprende na faculdade tudo que precisa, aqui também não tem tudo, mas tem uma base interessante, principalmente para entender a BNCC, as competências gerais e toda essa parte, ok? Então a gente vai seguindo aqui, o que mais a gente tem? Aqui, a especificação das habilidades. Pessoal, muita gente me cobra e me pede, o que é isso? Eu já fiz vídeo explicando sobre isso quando eu falei sobre a BNCC, tá? Mas aqui nós temos exatamente o que significa o código das habilidades. Por que eu tenho que saber do código, Eldo? Porque as redes estão cobrando que esses códigos sejam trabalhados. Então você tem que lançar lá no seu diário de classe. Algumas redes pedem para você fazer o descritivo, outras só lançar o código. Você precisa saber como é que funciona esse código. Então aqui tem, para você entender, o EF é de ensino fundamental, o 06 é de sexto ano, o G é de geografia e o 01 é a primeira habilidade, que é a primeira habilidade ali que vai ser trabalhada, que está na BNCC, tá? Então é assim que funciona esses códigos. É bem fácil. EM é ensino médio, aí 07 é do sétimo ano, se for 13 é do ensino médio, o ensino médio é diferente, mas a gente não precisa falar sobre isso aqui, e aí HI é história, LP é língua portuguesa e assim por diante. Então aqui tem tudo. Os objetos de conhecimento que são trabalhados no sexto ano estão aqui, identificados exatamente com as suas habilidades. Então a identidade sociocultural, e aqui estão as 2 habilidades que você vai trabalhar para desenvolver esse objeto do conhecimento em específico, tá? Então isso aqui já está aqui, ó, sexto, sétimo ano, oitavo ano, e o nono ano. Para que isso aqui é importante? Com certeza a sua rede vai te dar lá uma carreira de objetos do conhecimento que você precisa trabalhar. E aí você precisa identificar eles dentro das habilidades. Então aqui tá para você entender, tá? Fica bem fácil e tá bem didático aqui. Eles separaram exatamente por ordem, ó. O 01, 02, 03, 04, 05 até o 18 dos objetos do conhecimento do nono ano, por exemplo aqui. O do oitavo ano tem 24. E aí você só tem que seguir esse caminho. Claro que se você quiser mudar, você pode, obviamente, a sua sala de aula é sua. Você pode pegar conteúdos lá de trás, trazer para frente, mudar, desde que você consiga adequar isso com os seus estudantes. Sistemas contemporâneos transversais, TCT, tem vídeo aqui no canal, clica lá para saber exatamente o que eles significam, mas aqui está falando sobre eles e como eles se enquadram na coleção, tá? Então, olha só, esse quadrinho aqui tá bem interessante, tá? Cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia, meio ambiente, economia, saúde. Está dividido aqui, tá? Depois ele ainda falando sobre a proposta teórico-metodológica da obra,
e falando também sobre a valorização da diversidade. Então a gente segue aqui. Aqui nas competências socioemocionais também é interessante para você entender o que é a teoria do Big Five que as redes estão trabalhando agora, que são as 5 grandes competências socioemocionais, tá? Então elas estão aqui, ó: abertura e novas experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade, estabilidade emocional. Eu tô para fazer um vídeo sobre elas aqui no canal e como abordar esses assuntos em sala de aula, então me acompanha aí com o sino das notificações ativado. Emoções e sentimentos, então aqui vai estar cada uma delas determinada e espalhado no livro para como você vai conseguir trabalhar utilizando essa obra aqui. E claro, nós temos falando sobre bullying, né? Sempre todas as obras falam sobre bullying, porque é um tema que está no dia a dia da gente, a gente vê isso e às vezes passa correndo e batido sobre o assunto, né? O trabalho do professor, como funciona, como você pode mudar, né, dentro desse ambiente de sala de aula. Ele te traz aqui 12 dicas bem interessantes. E tem mais, né, sobre interdisciplinaridade, os desafios da era digital, recursos e estratégias didáticas, tá? Então, falando de várias formas como você pode aplicar esse trabalho na sua sala de aula. E ele também traz aqui muita coisa sobre ensino híbrido, tá, pessoal? Então, sala de aula invertida, ele vai ter trabalho de campo, criação de vídeos, tá? Então, análise de mídias sociais. Então, aqui tem várias dicas bem úteis para vocês. E depois ele fala sobre avaliações, como avaliar, o que é uma avaliação diagnóstica, formativa, o que é somativa, tem vídeo no canal sobre elas também. E aí você pode entender e pensar em como aplicar isso na sua sala de aula, inclusive com a autoavaliação, que eu acho imprescindível. Tem que ter autoavaliação em qualquer bimestre, trimestre, a gente tem que fazer uma autoavaliação do aluno para ele entender que ele precisa mudar e melhorar. Aqui ele vai trazer um mapa conceitual para avaliação, se vocês gostam de utilizar esse tipo de mapa. Eu utilizo um parecido, tá? Mas não exatamente assim. E aqui ele vai falar da coleção em si. Então ele te traz dicas e como utilizar a coleção dentro dessas dicas. E aqui ele vai falar sobre a coleção em si e traz aqui também a sugestão de cronograma, caso você seja por semestre, trimestre ou bimestre, tá? Então, do 6º ano, ele divide desta seguinte forma, caso você queira, pode seguir essa aqui. A sugestão sempre é seguir, tá, pessoal? Eu sou bem sincero, a sugestão é você seguir isso aqui para não dar problema, mas não é obrigatório, tá? Não existe obrigatoriedade nenhuma de você seguir este modelo, tá? Então, todos os anos aqui e vem a bibliografia. Agora vamos para o sumário da obra do aluno, tá? Então aqui começa a obra do aluno, lembrando que ele vai ter aqui, obviamente, aquela parte em U, onde a gente vai ver tudo aquilo que eles estão indicando para ser trabalhado pelo professor, são dicas para o professor. Então, de olho na coleção, aqui essa primeira parte mostra o que é cada partezinha da coleção, e aqui está o sumário. Vamos dar um zoom. Então, o livro 6, ele traz na unidade 1, Conhecendo o Planeta. Então, vamos dar uma olhada aqui em quantas unidades são. São 8 unidades. Confira, isso aí, 8 unidades. E a primeira delas é Conhecendo o Planeta Terra. Então vai falar no universo, a Terra, a borda do planeta Terra, orientação na Terra, localização na Terra. Vamos falar de Terra plana? Brincadeira, pessoal, pelo amor de Deus. Representações do espaço terrestre, tá? Então representação de modelos tridimensionais, bidimensionais, mapas, tipos de mapas. Então aqui é o mundo. Terra, formação do planeta e formas terrestres. A gente continua vendo isso, que vai entrar rochas minerais, relevo, tá? Hidrografia, as águas do planeta, oceanos e mares, águas no continente, uso e degradação das águas continentais. Temos aqui a atmosfera e o clima na unidade 5, seguindo para a unidade 6 com a biosfera. Assim, eu não sou professor de geografia, mas eu acho que ele está bem naqueles temas que normalmente se adequam ao 6º ano. Se você é professor de geografia e acha que faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo. As paisagens e seus elementos, conceito de paisagem, paisagem e sociedades, trabalhei isso uma vez que eu tive que dar aula de geografia num primeiro ano do ensino médio. Espaço geográfico e lugar. Termina na unidade 8. Então é isso aí, pessoal. Esse é o sumário. Vamos dar uma olhada aqui na unidade 1 para ver como está a estrutura do livro internamente. Como eu disse na parte em U, tem várias dicas para a gente, professor. Tá? Momento avaliação, diagnóstica. Então aqui você, antes de começar, pode trabalhar com uma avaliação diagnóstica. Ele já te traz essa ideia. Os objetos de aprendizagem que vão ser trabalhados na unidade 1, as competências gerais, específicas de humanos, específicas de geografia, tudo aqui separado, temas contemporâneos transversais, então tudo isso você pode vir aqui, só pega e joga lá no seu diário. Foque nestes objetivos, então aqui tem o objetivo, tenha em vista estas atitudes e prepare o foco, tá? Então essas são as dicas pra gente, professor. Na área do aluno, o que a gente tem? Temos o globo terrestre, porque é a unidade 1 que fala, né, basicamente sobre o planeta
planeta Terra. Então tem aqui os objetivos já especificados para os estudantes, né? E também aqui, ó, prepare o foco, observe essa imagem e tem aqui já um momento de pensar. Então eu gosto bastante desse momento inicial aqui, porque a gente abre com perguntas e espera que eles, depois com o desenrolar do componente, da unidade, eles consigam formular essas perguntas de uma forma nova, né? Eles consigam atingir aquele objetivo que a gente está esperando. Continuamos aqui com a avaliação diagnóstica, visita de campo. Ó, tem uma opção aqui, ó, visitar campo. Você pode ler aqui, encaixa na minha realidade? Vou fazer, não encaixa? Deixa de lado, tá? Orientações gerais, atividade complementar. Então, se você acha que faltou uma atividade, aqui tem uma atividade complementar, uma dica de como você pode utilizar isso. E aqui tem o Para Saber Mais, que a dica seria um livro do Stephen Hawking, que é para você, professor, óbvio, né? Não diretamente para o aluno, mas você pode mandar para ele também. Nada impede que o aluno possa ler um livro, né, com uma complexidade maior. Então aqui nós temos, começando com Observe e Reflita, aqui nós temos 3 questões que vão nortear o desenvolvimento da unidade, tá? E aí então textos, obviamente, falando sobre a situação. Livro de humanas tem que ter texto, né, pessoal? Não tem como escapar sobre isso. E aí a gente continua aqui, ó. Aqui nós temos o TCT, então Ciência e Tecnologia. Qual que é o tema contemporâneo transversal que está sendo trabalhado nessa unidade específica? Ciência e Tecnologia. Aqui tem as orientações gerais sobre como você pode abordar esse tema, né? Não necessariamente você precisa parar e dizer, agora a gente vai falar sobre tal coisa. Não, tá aqui. Lê que você vai entender que é bem interessante. Orientações gerais, uma visita virtual, caso você tenha essa possibilidade na sua escola, tá? Então aqui tem até o link. Se você tem o PDF, você pode só clicar aqui que vai abrir e aí você pode acessar essa visita virtual. E aí então tá falando aqui no livro do aluno, então aqui, ó, no radar, e temos aqui links também. Olha, esse link aqui eu posso clicar, são links clicáveis nesses PDFs, tá? Então é só eu clicar aqui. Se o seu aluno tiver essa obra em formato digital, ele também pode acessar por assim. Maeldo, como é que eu faço para mandar para ele a obra em formato digital? Gente, depois que essas obras chegarem para a gente em formato físico, elas vão estar disponíveis para download em formato digital. E aí você vai poder mandar para o seu estudante também, sem essa parte lateral aqui, tá? Então ele vai ver só essa parte aqui. Então a gente continua aqui com mais sobre a Terra, tem algumas figuras interessantes, né, para exemplificar o que está sendo falado. Aqui de novo mais links para serem trabalhados, né, a continuidade do trabalho, fases da Lua, uma figura para exemplificar como é que é. Aqui nós temos outra figura da sonda espacial Perseverance, que foi enviada a Marte. Tá? E aqui, ó, de olho nas emoções. Então, nesta parte aqui, a gente vai trabalhar com as questões socioemocionais. Você pode trabalhar ou não, tá? É uma decisão sua, professor. É interessante trabalhar sim, claro, a gente precisa trabalhar isso aqui para poder, né, desenvolver no nosso estudante, mas existem momentos que você pode pular. Ah, eu não quero trabalhar com isso aqui, ó, conquista do espaço ideal, não vou trabalhar agora. Você pula esse texto e vai para frente. Aqui nós temos um infográfico mostrando o nosso sistema solar. Ah, claro, ele não está em escala, também não está ordenado de forma, né, correta com os planetas nos seus devidos lugares, mas é para que o aluno possa ter, então, uma visão macro do sistema solar. Então aí tem todos os planetas e aqui você pode entrar numa discussão bem legal sobre Plutão ser não ser mais planeta, né? Então é bem interessante, chama a atenção deles essa questão, tá? E aqui tem interatividade. Ó, interatividade, né? Não tá clicável, mas é interatividade. Deve existir uma forma de interagir com essa parte aqui. Foco no desafio, pessoal. Aqui tem uma avaliação formativa. Então, a avaliação formativa está explicado lá como se faz ela, e aqui você vai, então, utilizando esse espaço, essa produção, para criar um almanaque, e aí você vai, então, avaliar o seu desenvolvimento do estudante, ok? E aí nós temos aqui o reveja, que seria o quê? Basicamente é a revisão do conteúdo, são os exercícios que tem no final do capítulo, e começamos o capítulo 2, tá? A estrutura dos capítulos é sempre a mesma, ela segue o mesmo padrão, então eu vou só dar uma olhada aqui nos exercícios, tá, pessoal? Então, às vezes de geografia pode parecer simples esses exercícios, mas lembrando, é para o 6º ano. Então eles precisam ser simples e precisam sempre ser lúdicos, tá? Então, aqui tem alguns exercícios que você pode pegar e eles são práticos, muitos deles são práticos, não é só escrever, tá? Tem algumas experiências que podem ser feitas na sua sala de aula mesmo. Não necessariamente nesse capítulo, mas em outros capítulos tem. Show? Vamos para o livro do 7º ano e o sumário ver o que está sendo trabalhado ali? Bora lá! E esse é o livro do 7º ano, o sumário. Bom, o 7º ano começa com formação do Brasil. Então a gente vai falar sobre Estado, Nação e Território, o Brasil antes de 1500, a formação do território brasileiro e o território brasileiro hoje. Pessoal, o 7º ano de História também trabalha alguma coisa com relação ao Brasil. Então é possível conversar com os professores para que
se adeque esse conteúdo. É claro que a gente trabalha Brasil e descoberta do Brasil só lá no final do ano. Mas se a gente vai falar sobre o Brasil antes de 1500, dá pra gente adiantar esse conteúdo em história sim, tá? Pode falar isso antes, então converse com o seu colega de história para trabalhar de forma interdisciplinar esse conteúdo. Formação e características da população brasileira, Brasil, campo e cidade, trabalho e migrações, depois temos transportes, comunicações, energia e polos de tecnologia no Brasil, tá? Então isso aqui é todo focado no Brasil. Relevo e hidrografia do Brasil, climas e vegetação do Brasil e outras regionalizações do Brasil. Esses são as 8 unidades. Cada unidade tem ali seus subtópicos. Então o 7º ano trabalha com o Brasil. Tá? Então é Brasil e ponto final. Vamos ver o 8º agora. E o 8º ano traz pra gente basicamente a mesma coisa que o 7º, só que agora pensando em mundo, tá? Regionalizações do mundo. Então o que a gente vai trabalhar? Divisão do mundo em continentes, por que é assim? Regionalização do mundo antes e durante a Guerra Fria, o mundo pós-Guerra Fria, outras regionalizações do espaço mundial. Então a gente segue falando sobre isso. Professor de História, isso aqui é trabalhado no 9º, mas os alunos já viram isso no 8º do professor de Geografia. Faça esse link, ok? População mundial, dinâmica e diversidade. Então aqui tem muita coisa legal para trabalhar sobre desigualdade, as migrações. De repente a gente tem alunos que são imigrantes, então a gente pode, de forma bem empática, conversar com eles, pedir para eles contarem as suas histórias, como é que foi esse processo, como é que está sendo a adaptação, claro, sempre preservando o estudante em primeiro lugar, tá? Se ele estiver disposto, você pode falar isso. Sente a turma, tá? Continente americano, América anglo-saxônica, depois falamos sobre América Latina, natureza e sociedade, América Latina, destaques regionais, o continente africano e África, população e economia. Então aqui é um geral do mundo. E o 9º ano trabalha com o quê? Vamos lá descobrir. O livro do 9º ano vai nos trazer ao mundo do século 20 e 21. Então a gente vai ver aqui, ó, o mundo globalizado, outras faces do mundo globalizado, então ó, globalização e conflitos, globalização e problemas ambientais, tudo que está, né, no topo dos trends. O continente europeu, então no 8º ano a gente viu a América Latina, anglo-saxônica, África, e aqui a gente está vendo então o continente europeu também. Ó, a União Europeia e a CEI, formação da União Europeia, a Rússia e seus vizinhos. Depois aqui na unidade 5 a gente vai ter o continente asiático, a Ásia e o Oriente Médio na unidade 6. Na unidade 7 nós temos as outras regiões da Ásia, então o Sudeste Asiático, Ásia Setentrional, Extremo Oriente, e por fim a unidade 8 trabalha com a Oceania. Então a gente vai ver cada um dos continentes nessas questões geopolíticas. Então pessoal, esse livro, ele traz todos esses temas. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se está faltando alguma coisa que você, professor de geografia, normalmente trabalha. E também eu preciso que vocês me comentem aqui qual é a próxima obra que você vai querer que eu traga para o canal. Olha só, tem muitas obras ainda, eu vi pouquíssimas, tá? Acho que foi umas 8 ou 9, tudo tem uma playlist completa, você pode olhar ali, mas tem muitas mais, e o tempo está estourando, ok? Então não vai dar tempo de ver todas. Agora os próximos vídeos aqui do canal, eu vou trabalhar só com isso, mesmo que as visualizações não sejam tão boas quanto alguns outros vídeos, eu vou focar nisso aqui, porque o intuito aqui não é só gerar visualização, o intuito aqui é te ajudar, levar para você conteúdo, por isso que eu peço sempre o seu like, a sua inscrição com o sino das notificações ativado e o seu compartilhamento do vídeo também, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas se você compartilha o vídeo, ele chega para mais e mais profissionais que de repente não conhecem aqui o canal, não tem costume de utilizar o YouTube para questões de aprendizado nessa área. Então eu conto com vocês. Se você quiser um pouquinho mais, você pode se tornar um membro aqui do canal também. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Clica ali, tem um vídeo onde eu te explico como é que funciona. Você clica, não paga nada. Só depois, se você quiser se tornar um membro, aí sim você vai ver lá como é que funciona a contribuição e ajuda para manter o canal aberto aqui, porque a luta não é fácil. Você, professor, sabe tanto quanto eu. Um forte abraço, se cuide.